Vem comigo, guerreiros, e ainda estamos falando sobre sentença. Toda vez que eu falo de sentença, eu preciso que você entenda que o juiz dá uma decisão, e toda vez que ele dá uma decisão, ele pode efetivar uma decisão de quantia certa a pagar, ele pode dizer uma obrigação que deve ser feita, ou ele pode estabelecer uma obrigação que não deve ser feita. Então aqui eu tenho sempre ainda que você venha pedir de forma genérica, ele deve decidir de forma certa e você tem que lembrar que ele fixa aquilo que você precisa, tá bom? Então no artigo 491, ele diz assim para nós, ó, que na ação relativa à obrigação de pagar quantia, aí olha só, ainda que formulado pedido genérico, nas provas ele coloca salvo que, cuidado, tá? Então na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá, desde logo, a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Então, toda vez que o juiz fixa uma obrigação de pagar quantia significa, ó, isso aqui, tá? Ele define desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial e a periodicidade da capitalização dos juros, tá? Se for o caso. Salvo quando? O que é salvo quando? Quando que ele não precisa definir a extensão logo de cara? Quando não foi possível determinar de modo definitivo o montante, quer dizer, ele não tem como falar qual a taxa de juros, a correção monetária, se ele não tem nenhum valor ainda. Tá? 2. A produção do valor devido depender de produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Então, ó, dependente da produção de prova. Eu dependo de uma prova que ainda vai ser fornecida dentro da sentença. Eu já decidi, mas eu dependo dessa prova. Então não tem como eu definir desde logo essa extensão aqui, tá? Tomar muito cuidado. Quando que o juiz não precisa definir essa extensão? Ainda, no inciso 3, não tem inciso 3, no parágrafo 1º, nos casos previstos nesse artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. O que é liquidação? É aquilo que foi decidido. O juiz deu valor danos morais, danos materiais, e ele não me disse o quanto que aquilo deve ser aplicado, tá bom? Agora, esse dispositivo que foi exposto aqui, o disposto no caput, ou seja, da indicação, não se aplica quando for uma situação, ou melhor, se aplica também quando o acórdão alterar a sentença. Então, o acórdão não é aquela decisão que vem do Tribunal Superior. Então, toda vez que você tiver um acórdão que altera essa sentença, essa regrinha de indicação da extensão, ó, coloca um E aí, para você lembrar extensão, ele automaticamente se aplica aqui nessas situações, tá bom? Então, extensão significa falar a correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial, a periodicidade da capitalização dos juros, tá? E assim sucessivamente. Beleza? No 492, se eu tivesse um pouco mais de tempo, ou se fosse outro concurso, eu ia explicar uma teoria aqui que nós chamamos de ultra petita ou citra petita, né? Ou ainda, para aqueles que falam, quando o juiz decide acima ou abaixo do pedido, ou ele entrega para a pessoa aquilo que não tem nada a ver no pedido. Então, o 492 é essa regra que você precisa para a sua prova de escrevente, que estabelece que é vedado ao juiz proferir uma decisão de natureza diversa daquilo que foi pedida, vamos para a tela, é vedado ao juiz proferir uma decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantia superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Então aqui nós falamos pedido ultra petita, acima do que foi pedido, pedido citra abaixo, né? Ele não pode, então ele não pode decidir
nem extra, nem ultra. Extra significa fora. Ultra é aquilo que não pedi. E ainda o citra petita. Precisa anotar essas denominações? Não, porque não cai na prova de escrevente. É só citando aqui para que você, se vê algum comentário, algum material extra, saber o que se trata, tá bom? E o parágrafo único do 492, ele estabelece que a decisão deve ser certa, ainda que resolva uma relação jurídica condicional. Ainda que resolva uma relação jurídica condicional, tá bom? Então, decisão do juiz, dê-me sempre uma decisão certa. Sempre, sempre, sempre uma decisão certa. Fechou? Muito bem. E o 493, ele fixa para nós que toda vez que o juiz estiver julgando uma ação, se depois de proposto a ação, fiz a propositura da ação, vou te dar um exemplo. Alex tem uma casa em que Joana mora e eu estou movendo uma ação de despejo contra a Joana porque ela não me pagou e eu quero desocupação do imóvel. Só que o Alex vendeu essa casa para Maria, ou de repente o Alex aqui faleceu, Deus me livre, me guarde, e eu tive que deixar as minhas terras, a minha casa, para os meus herdeiros. Então observe que é um fato que está constituindo, modificando ou extinguindo um direito. Então eu entrei com a ação. Se depois que eu entrei com a ação, algum fato constitutivo ou modificativo aconteceu, ou extintivo do direito, capaz de influir no julgamento do mérito, cabe ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Então, mesmo que surja um fato depois, cabe a ele tomar essa decisão, tá bom? Agora, se constar de ofício o fato novo, o juiz tem que ouvir as partes sobre ele antes de decidir. Então, a regra é sempre dessa forma. Vai tomar uma decisão? Diga-me o porquê você está tomando dessa forma. E o princípio do contraditório substancial. Alex, o que é o princípio do contraditório substancial? Toda vez que o juiz tiver que decidir, automaticamente ele tem que abrir prazo para que a outra parte possa se manifestar. Tudo bem? Tranquilo isso para você? Tudo bem. Juiz é humano, pode errar. E depois que ele publicou a sentença, ele pode? Pode, através de embargos de declaração, que é um dos recursos que você vai aprender, tá? Ou quando é para corrigir algum erro de ofício, a requerimento da parte, para corrigir algum erro, seja de ofício ou requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. O juiz dá uma condenação de 30 mil, entre parênteses, escreveu 3 mil. O juiz trabalhista mandou reintegrar o funcionário e mandou pagar uma multa de 40%. Então, são erros que na hora do dispositivo pode acontecer, principalmente quando tem escrevente fazendo sentença para o juiz, tá bom? Isso não acontece não, brincadeira. E moral da história, pode ter aí uma republicação da sentença para corrigir erros materiais, erros de cálculo, ou através dos embargos de declaração, que é diretamente para o juiz, tá certo? E para a gente finalizar aqui, gente, eu preciso que você entenda que o 495, ele fala que toda a decisão do juiz que condena, né, uma prestação em dinheiro, ou uma prestação de fazer ou não fazer que envolva pecúnia, então a decisão do 495, ela está sempre relacionada com grana. Ela tem força de hipoteca judiciária. Hipoteca judiciária, sabe aquela expressão que você ouviu? A casa está hipotecada, né? Então significa que a casa é garantia de uma dívida. Agora, hipoteca judiciária significa que aquele documento vai ser suficiente para garantir determinado direito, tá? E vai ter hipoteca judiciária, embora seja uma condenação genérica, né? Ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença, e mesmo que o réu tenha um recurso dotado de efeito suspensivo. Então, se ele recorreu, tem um recurso de efeito suspensivo, mesmo assim eu tenho a possibilidade de uma hipoteca judiciária, tá bom? Muito bacana essa questão da hipoteca. E depois os parágrafos aqui eu vou deixar para leitura complementar,
para que você possa ler e memorizar algumas informações necessárias aí, tá? Não vou comentar porque são parágrafos que não são cobrados em nenhum concurso, nem na prova de escrevente, mas estão aqui, então deixo para você aí fazer uma leitura, tá na chuva tem que se molhar. E eu volto no próximo vídeo para falar de remessa necessária, não sai daí não. Valeu!